Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente está com uma convidada muito especial aqui que eu acho que vocês já conhecem, a nossa sócia Z. Ela também é contadora, né? E tem um assunto que está muito em alta aí, que é a reforma tributária. Então hoje esse episódio foi fundamental para eu gravasse com a nossa contadora Z. Seja bem-vinda! Obrigada! Hoje do outro lado, do outro lado, né? E obrigada, meninas, por toparem essa ideia aí desse assunto que é bem importante, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo. Então, que vai ter um impacto significativo, né? Para todos os empresários do Brasil, para todas as empresas. Então, vai ser um prazer falar sobre isso, trocar um pouquinho de ideia e iniciar a construção desse conhecimento para vocês aí, nosso público que nos assiste, né? Exatamente. Então, obrigada por hoje. E então, eu sou a Z Forte, sou contadora do TSR Contabilidade, do Confiar Contabilidade. E hoje, então, o tema vai ser reforma tributária. Vamos lá, meninas. Parabéns, né, por estar desse outro lado, entregando para nós e também para os nossos, né, ouvintes aí todo esse conteúdo. Muita gente ouve falar, então, dessa reforma, né? Mas nem todo mundo entende o que realmente muda quando a gente fala sobre esse assunto. De uma forma simples, como é que tu poderia falar o que é essa reforma e por que ela é tão importante? Perfeito. Então, a reforma é uma grande mudança em como vai ocorrer a cobrança dos impostos no Brasil, tá? Com a reforma vai haver, né, uma simplificação na forma do pagamento dos impostos aqui no Brasil, que a ideia é que ela tente tornar um pouco mais parecida a regra da cobrança dos impostos para todos a parte de consumo, tá? Para todo imposto que a gente tem sobre consumo, tá? Hoje no Brasil nós temos sobre essa mudança 5 impostos que vão ser diretamente afetados, tá? Eles vão ser substituídos pelo que a gente chama de IVA Dual, tá? Esse IVA Dual é já um imposto adotado aí por boa parte do mundo, muitos países já trabalham nesse formato tributário, tá? E agora no Brasil, então, aí que vai ocorrer a mudança, tá? A substituição de alguns impostos pelo IVA Dual. Então, um deles vai se chamar IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Que ele vai substituir, então, os impostos que a gente chama de ICMS e ISS, e eles são geridos pelo Estado e município. Então, o IBS vai substituir esses dois impostos, e nós temos também o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o que a gente conhece hoje de PIS e COFINS, tá? Que é regido pelo ente federal, tá? Então, vai ocorrer essas duas principais substituições. Nós também vamos ter o IS, que é o Imposto Seletivo, que também faz parte, mas hoje em dia a gente, né, trata os termos ali como IVA Dual, tá? E essas são as principais mudanças. Então, a ideia é que no lugar de vários tributos a gente simplifique isso através desses dois tributos únicos. Tá. E o que vai mudar no dia a dia das empresas com essa nova forma de cobrar os impostos? A gente vai ter, então, regras mais parecidas para todo o país, tentando, né, simplificar essa regra tributária, né? Então, vai ter uma cobrança, como é que eu posso dizer, uma cobrança mais clara. Então, vai ser possível o empreendedor, né? Claro que com o passar das fases da reforma tributária, ele vai conseguir até ver de forma mais clara, de fato, quanto ele paga de imposto. Porque hoje, talvez isso, pela complexidade das nossas regras tributárias e a diferença que a gente tem entre setores, entre produtos, também, estados, né? Existe uma complexidade muito grande em relação a esses impostos. Então, tendo essa simplificação, torna-se mais possível a gente conseguir entender de fato quanto estamos pagando de imposto. Eu até ia te perguntar, né, tipo, para os empresários, assim, se preparar, né, porque sempre fica aquela dúvida, sempre bate no financeiro, né, se a gente tem que se preparar para pagar mais imposto, menos, ou isso é uma coisa que ainda não tem como saber? Com certeza, preparação é sempre muito bem-vinda, né, quem se preparar vai com certeza sentir um impacto menor, né, nesse processo dessa transição da reforma tributária. E quando a gente fala em preparação, primeiramente é organizar a casa, né? Organizar a empresa para realmente se preparar
Não falo se organizar só na parte financeira, vai ser crucial essa organização na parte financeira. Sim, vai precisar cuidar da questão de fluxo de caixa, mas também uma preparação em relação à parte burocrática, né? Cadastro dos produtos, a questão da preparação do sistema, vai ter mudança sim na parte dos documentos fiscais, né? Vai ter que trabalhar muito bem essa organização junto com os sistemas de informação que as empresas têm. Então vai sim ser necessário ter essa preparação. Quanto a pagar mais ou menos, tudo depende do teu setor de atuação. Vão ter setores que vão pagar um pouco mais, vão ter setores que vão pagar um pouco menos. Tudo depende do setor de atuação da tua empresa, tá? Então, hoje a gente não consegue definir com clareza qual vai ser o impacto específico para cada um. A gente já tem a dimensão dos setores, né? Mas a alíquota hoje, a estimativa é que ela varia entre 28% a 32%. Então ainda não temos a alíquota final definida, tá? Mas vai haver uma diferenciação sim por setores, né? Lógico, exemplo, que o setor da saúde e o setor de comércio vão ter diferenças, né? Sim, eu lembro quando eu tinha loja, mercadorias que vinham de outros estados, a gente pagava essa diferença. Então eu acredito que para alguns segmentos vai sim melhorar, né? Porque vai ficar mais compatível. Exatamente, vai tornar o mercado mais competitivo de forma justa. Isso. Porque todo mundo tende a se igualar nas regras, nas regras do imposto. Então, acho que essa pergunta a gente já meio que respondeu, né? A reforma afeta todos os tipos de negócio da mesma forma? Não, né? Exatamente. Então, como os setores, vai ser, digamos, por setores, né? Mas o impacto vai variar. Todo mundo vai ser impactado, sim, com certeza. Mas esse impacto vai variar de acordo aí com o setor em que você atua, né? Se é setor indústria, serviço, né, comércio, o que eu entendo que o que vai ter uma simplificação maior, no sentido de simplificação, é a parte de indústria e comércio, porque hoje existe uma distinção enorme de tributação entre os produtos, né? Tem produto alíquota zero, tem produto 100% tributado, tem diversas formas de tributação que variam entre os produtos. Isso vai tornar mais simplificado, porque a gente vai ter uma regra geral para todos. Tá? E também mais justo, eu acho, né? Mais justo. Isso então vai ser... vai vir para a competição mais, como eu posso dizer, mais de fato, mais justa, né? Realmente. Porque eles vão estar trabalhando com as mesmas regras fiscais ali, vão ter que ter a competição aí em outros pontos, sim, né? Quem vai ter impacto significativo é a prestação de serviço, né? Porque pode sim haver um aumento, né? Ali na parte da prestação de serviço, que hoje não tem tanta diferenciação, né? Geralmente a parte de prestação de serviço não tem tanta variação quanto a parte dos produtos, sim, né? Há variações, mas não tanto quanto. Então, pode haver um aumento ali com as novas regras para a parte da prestação de serviço. E para quem é pequeno empreendedor, né? MEI ou simples nacional, vai sentir também grandes diferenças ou como? De imediato não, né? O MEI, a princípio, não vai ter mudanças em relação à reforma tributária. Pode haver outras mudanças que tem previstas aí na parte de aumento dos limites de MEI, mas não estaria atrelado à reforma tributária, à programação da reforma, né? O Simples Nacional vai continuar existindo, essa é uma ótima notícia, né? Ele vai continuar existindo, vai continuar havendo a contribuição de forma única dos tributos através do Simples Nacional, mas vem uma novidade atrelada ao Simples Nacional, que vai ser a possibilidade de fazer a opção do regime do Simples Nacional de forma regular, no regime regular do Simples Nacional, que seria o quê? Fazer o pagamento de alguns desses impostos, né, por fora do Simples Nacional, tá? Que vai continuar com os impostos na contribuição de forma única, que o Simples Nacional é uma guia única, contemplando todos os impostos. Alguns vão continuar dentro dessa guia e outros vão poder ser pagos fora dessa guia única, tá? Trazendo uma linguagem bem simples ali. Para quê? O que seria a vantagem disso? A vantagem é que, fazendo o pagamento desses impostos específicos por fora, vai ser possível essa empresa do Simples conceder créditos
para os clientes dele. Então, empresas do Simples Nacional que atuam vendendo para outros CNPJs, né, vão poder gerar créditos para esses CNPJs e também absorver créditos das suas compras, o que é muito bom, porque geralmente empresas do Simples Nacional, às vezes comercialmente, perdem negociações porque não geram esses créditos da mesma forma que as empresas do regime geral, né, do lucro real gera quando vende os seus produtos, né? Então, pode ser sim uma oportunidade para as empresas do Simples Nacional, né, que hoje ela se limita, né? Ela consegue gerar crédito, mas é um crédito limitado dentro daquilo que ela paga da Guia Única. Trazendo parte desses impostos por fora, ela vai poder criar então aí novas oportunidades, né? É claro que cada caso é um caso, precisa consultar o contador, ver os benefícios, o que vem com isso, que mudança, o que eu vou ter que fazer no meu processo, o que vai mudar, né? Mas ela é optativa, tá? Então, o MEI continua normal, o Simples Nacional continua normal, abrindo uma nova possibilidade para quem quiser optar, continuar no Simples Nacional, pode optar, então, por fazer o regime regular, que é pagar alguns desses impostos por fora da Guia Única. Olha, que interessante. Tá? Então, quem quiser continuar aí no mesmo formato que vem vindo no Simples Nacional, vai continuar, tá? Tá. E outro termo que apareceu, né, foi o split payment, que é um pagamento dividido. Exatamente. Tu quer explicar para nós como que ele vai funcionar na prática? Fala um pouquinho mais desse termo aí para nós. Com certeza. Então, o split payment vem para mudar, né? É uma das novidades que traz a reforma tributária que chamou muita atenção e um assunto bem bacana, né? Deve ter quem adorou e deve ter quem não. E quem não entendeu nada da ideia, né? Mas na verdade ele vem trazer o imposto de forma dividida, né? Exemplo, você comprou um produto lá do teu fornecedor, veio a nota fiscal, no momento que você efetua o pagamento do boleto dessa nota fiscal, vamos dizer assim, parte do imposto já vai ser destinada, financeiramente já vai ser destinada para o governo, né? E parte vai vir para o teu fornecedor. Então, na hora da operação financeira, já seria destinado parte desse valor que seria do imposto, a pessoa que está sendo beneficiária daquele pagamento vai receber só o líquido, né? Então, se a nota fiscal lá era R$10.000, quando você recebeu do teu cliente essa nota fiscal de R$10.000, digamos que R$500 foi lá pro fisco e o líquido restante é que vai vir para ti, tá? Então, é como se o pagamento o pagamento do tributo já fosse pago na movimentação financeira, tá? Então, isso também é algo que vai ocorrer de forma gradual, né? Não temos ainda definições de quais empresas, mas a princípio a ideia é que seja optativo, né? Mas com certeza é tudo gradual. E algo que fica muito importante para empresas que optarem ou que forem futuramente talvez obrigadas ao split payment é a organização financeira, né? Isso pode ter um impacto muito grande no fluxo de caixa. Geralmente tu receberia o valor completo do pagamento e tu ia girar aquele valor até o momento do pagamento do imposto, né? Agora não, imagina um cenário em que você já tem na hora do recebimento retido esses impostos. O bacana é que garante uma assertividade no pagamento do imposto, porque não vai haver nenhum cálculo posterior, então, e nem atraso nos pagamentos dos impostos, então isso com certeza... Até para o próprio contador, eu acho que vai facilitar, né? Isso, vai ter muita mudança, assim, no nosso cenário durante essa transição, né? Eles vão ter que trabalhar bastante no sentido consultivo também, porque se chegar num nível que realmente esses impostos, né? Claro que isso nunca vai acontecer numa totalidade, né? A gente está falando que a reforma vai variar entre 2020, vai durar entre 2026 até 2033, né? Então muita coisa são anos, né? Então pode ser que no futuro a gente tenha a totalidade dos impostos assim, né? Hoje a gente fala do split como algo bem futurístico, né? Mas tá aí, gente, tá chegando, então imagine pós 2033 tudo que pode ocorrer, se a totalidade dos impostos nós vamos ter nesse formato ou não, né?
Mas sim, nós temos que começar a trabalhar assim no modo consultivo, porque com certeza o governo vai tentando automatizar o máximo possível dessas informações, né? E a gente vai ter que trabalhar num formato com certeza diferente, né? Mas pode ter então um impacto significativo para as empresas. Necessita sim uma organização para aquelas que poderão ou vão ser impactadas poderão optar ou ser impactadas pelo split payment. Sim. E essas mudanças, né, tipo de preços, tanto em produto, serviço, tu acha que ela vai impactar mais internamente, assim, para as empresas ou acaba respingando, né, tipo, externamente, assim, quando tu vai repassar esses valores? O intuito da cadeia tributária é que os impostos sejam suportados pelo fim da cadeia, né, que a gente vá compondo os custos e fazendo a precificação de acordo com nossos custos e tributos, que o consumidor final tenha esse impacto, né? Sim. Mas a ideia da reforma tributária não seria arrecadar mais em cima dessa mudança, e sim neutralizar isso, tornar tudo mais igualitário, tá? E isso, a reforma vem com o que? Trazendo essa facilidade do entendimento de quanto eu pago de imposto, torne-se mais fácil eu gerir a questão de preço, controlar e de controle em relação a isso. A ideia é que não haja esse impacto tão grande lá no consumidor final. A ideia que é nos passada em relação à reforma tributária. Por isso que é muito importante que os empresários se adaptem e entendam esse processo e consigam trazer para o seu negócio o menor impacto possível em relação a isso, né? Se preparem em relação a isso. A gente fala de 2026, mas há poucos meses a gente já está em 2026, né? Está chegando, né? Então, o que tu acha que os empreendedores podem fazer agora para começar a se preparar e não serem pegos de surpresa quando tudo começar a valer? Se informar e se organizar, né? Como a gente mencionou antes, precisa ter essa organização interna. Revisar o cadastro dos produtos, revisar os seus processos, organizar a casinha, né? Para que esse impacto seja o menor possível. Então, você entendendo bem o teu processo, tu já tendo tudo organizado e tendo as informações de fontes seguras, muito importante, né? Garantam que as fontes que vocês estão absorvendo informações são reais, são seguras, né? Aí vem o auxílio também do contador, mas todo mundo hoje recebe muita informação pela internet, né? Então, se estão buscando informações, tentem verificar se a fonte é segura, é real, é uma fonte que traz informações de forma clara também, não distorça a realidade, né? Porque tem que cuidar para não ler só a manchete, né? Porque a manchete engana a gente. Tem que ler o conteúdo completo e trocar ideias realmente com pessoas que têm esse conhecimento, tá? E para que você tenha aí o menor impacto possível é se informando, se preparando, arrumando lá dentro da empresa para receber essas mudanças. Mas tu acha que é o ideal já começar a mudar? Sim, com certeza. Né? Mas essas taxas tipo de ICMS que tu falou que vai mudar, já está definido? A partir de 2026 para as empresas do regime geral, né, vai ocorrer o início das alíquotas teste. O que vão ser as alíquotas teste? É uma alíquota de 1% ali que vai ter a necessidade já dessas empresas fazerem o destaque nas notas fiscais. Elas não vão fazer o pagamento efetivo disso, vai apenas já começar a organização desses documentos fiscais pelo fisco em forma de teste. Então, 2026 vai ser um ano de testes, tá? 27 começa para valer várias dessas mudanças, tá? Então, 2026, as empresas que estiverem ali determinadas a fazer a inclusão já dessas alíquotas teste dentro das notas fiscais, que são os documentos fiscais, já passam a ser obrigadas a esses testes para que tudo esteja 100% funcionando até 2027, quando de fato vai começar a ocorrer a mudança desses impostos. E a mudança desses impostos vai ser de forma gradual, né? Entra um pouquinho uma alíquota, vai aumentando essa alíquota do IVA-DU, né? E vai diminuindo a dos outros, até que tudo se complete 100% a transição, fique tudo dentro do IVA-DU e as demais você não precisa mais fazer recolhimento através delas. Sim, tá? Então acho que nós vamos trabalhar com os dois, né, por um tempo, até que as duas formas tributárias, até que toda a transição ocorra, né? Não vai ser algo, acabou esse e começou esse, não.
ela vai ser realmente uma transição gradual. Então acho que esse é o momento, na verdade, de cada empresa se informar direto, né, com o seu contador, enfim, para saber qual a realidade que a minha empresa vai se adequar, né, para ano que vem testar e depois, tipo, já estar à frente, né, sabendo como gerir o negócio dentro das novas. Perfeito, justamente, né? É isso que a gente está tentando trazer informação para eles já terem uma ideia se vão ter impacto ou não, né? Meu MEI, meu Simples vai ter impacto ou não? Aí já das nossas conversas hoje já começa a formar uma ideia se sim ou se não, né? E aí, com certeza, nós como contadores já estamos trabalhando na comunicação, iniciando a comunicação com os clientes em relação a essas mudanças, se eles vão ter impacto ou não. Né? Os que têm impacto direto já estão sendo avisados aí já faz um tempo, né? Para irem se preparando. Sim. Então a gente separa por categoria e vai auxiliando conforme aqueles que vão ter mais impacto nessa fase ou na outra fase. Entendi. E assim vai tentando auxiliar. Tu acha que essa reforma ela pode abrir novas oportunidades? Então, como que... Com certeza, toda mudança tem oportunidade, né? Com certeza. Então, tem oportunidade de, com essa, posso dizer, de forma igualdade em relação à parte tributária, que a ideia é tornar tudo mais igual em relação à parte tributária e na parte principalmente de produtos, né? É a competitividade, né? Então vai tornar uma competitividade mais justa. Então expansão entre estados também é uma coisa muito bacana, porque hoje nós temos uma grande dificuldade em trabalhar entre estados aí por conta da diferença de impostos. Diferença de impostos, então pode ter uma oportunidade assim na expansão desses trabalhos. E uma chance, né, gente, de modernizar a empresa. Então, tá batendo a água ali na portinha, né? Então agora é a hora de aproveitar essa necessidade e modernizar, que é algo que a gente precisa naturalmente ir evoluindo. Mas quem ainda não tinha, né, se organizado para isso, virado a chavinha, agora é a hora, né, de entender que precisa assim, se modernizar para poder acompanhar as mudanças. Sim. Então, resumidamente, né, a gente acha que isso vai melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Com certeza. Vai, né? Com certeza. Então, o período de adaptação a gente sempre tem uma resistência à mudança, sim, né? Sim. Todos temos. Todos temos. Por mais que tá mentindo. Por mais que às vezes está ruim, vamos mudar agora, né? A gente tem uma resistência, né? E aí, toda mudança gera essa complexidade, né? A gente acha complexo, a gente vai lutando contra isso, mas no fim a gente entende que adaptação é isso. No início tem essa dificuldade, mas que logo, conforme as coisas forem funcionando, elas forem se adaptando, né, o cenário vai ficar mais claro e mais estável. A ideia é que nós tenhamos, sim, um cenário mais tranquilo, menos complexo na questão do nosso regime tributário no Brasil, né? Então, eu acho que vai ser um momento para fortalecer nossos negócios, né? Porque às vezes a gente tá ali quietinho, inerte, tá muito confortável, sendo que nós poderíamos ter outras oportunidades. Talvez isso venha para nos fazer olhar de novo, rever, organizar. Ajustar. Isso, então acho que é uma grande possibilidade, porque a gente vai ter um sistema mais justo tributário no Brasil, visando essa igualdade entre as tributações. Então vão ser vários anos de mudança pela frente. Sim. Né? Vai mudando cada ano um pouquinho. Justo, exatamente. Iniciei em 2023, a previsão é que estejamos aí com as alíquotas finais até 2026 a 2033. Isso. Todo o processo esteja concluído, estejamos com tudo 100% funcionando, né? Sim. E aproveitar esse barquinho aí para ir crescendo junto com essas mudanças. E ir mudando aos poucos também, como tu falou, né? Não vai ser aquela mudança drástica, mas ela vai acontecer gradualmente. Vai ser um sistema mais previsível e eficiente, né? É para que a gente tenha menos chances de erro nesses processos, né? Porque hoje existe muita dúvida tributária, muitas regras fiscais diferentes, né?
Principalmente quando a gente fala de tributo para tributo, cada tributo tem uma regra. Sim. Agora a gente vai reduzir essas regras, vai ficar muito mais fácil pensando no longo prazo, né? Porque durante a mudança é um estudo muito vai ser tenso, é tenso ali, mas eu acho que depois vale a pena. Com força de vontade e capacitação a gente consegue ir longe, né? Sim. E isso serve tanto para nós contadores quanto para as empresárias. Todos nós temos, como é que posso dizer, temos que nos envolver com isso, né? Não é só o contador, a gente faz parte do processo. Então essa conscientização tem que começar lá dentro da empresa também, os empresários também precisam ter informação. E querer, né? Isso, porque isso vai fazer toda a diferença para que você se mantenha no mercado e você consiga quanto antes começar, melhor, né? Justamente. A informação é vida. Esse então foi o nosso primeiro episódio sobre a reforma tributária, né? A gente trouxe assim bem mastigadinho, né? Como ele falou, vamos começar no começo. Isso, bem geral, sem muitos termos técnicos. A gente sabe que vai gerar dúvidas, né? A gente até vai trazer mais episódios sobre isso também, assuntos específicos. Então, até se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários, porque a gente com certeza vai trazer a Zê novamente que vai conversar com nós. Tirar todas as dúvidas aí, que eu acho que é bem importante, né? Porque qualquer tipo de empresa que a gente tenha, né? Seja lá do meio ou uma grande empresa, no caso, né? Sempre tem alguma coisa para ajustar e, que nem tu disse, para seguir o barco aí fluindo. Exatamente, né? Então, é disposição total e que bom a gente poder usar aqui o POD para disseminar esse tipo de informação que vale a pena o empreendedor ver, né? Que vai, de fato, ajudá-lo aí no processo de empreender. Sim. E como vão ser vários anos, vai ter bastante conversa, gente. Vai ter bastante assunto pra gente, né? Isso aí, então. Prazer, meninas. Obrigada, Zé, pelo tua conhecimento, né? De compartilhar aqui com nós também. Então tá, pessoal. Até mais. Beijo. Tchau.